O programa Estação Saúde está no ar, né? Mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, hoje num ambiente um pouquinho diferente. Nós estamos fora do estúdio, estamos num consultório médico e hoje nós vamos conversar sobre assuntos relacionados à mão, a síndrome do túnel do carpo e o dedo em gatilho. Para conversar sobre o assunto, eu estou recebendo hoje o ortopedista Dr. Hilton Guise Bristotti. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde, né? Muito obrigada por aceitar o convite de gravar conosco. Obrigado. Doutor, para a gente começar, né? Para quem está em casa e de repente tem esse diagnóstico, nunca ouviu falar, né? O que é a síndrome do túnel do carpo? Então, isso é uma patologia assim, muito comum em consultório e a queixa principal disso é pela dormência, que é um desconforto maior que a pessoa sente nesse tipo de patologia. Tudo que adormece, a gente entende como nervo. Então, as pessoas às vezes confundem muito nervo, tendão, essas coisas, mas a dormência é característica do nervo. Então, se adormeceu a mão, existe algum comprometimento neurológico local, ou focal, ou radicular, mas enfim. Faz parte do nervo, né? Então, no caso do túnel do carpo, que é uma patologia bem conhecida e muito comum, isso seria uma compressão do nervo mediano a nível do túnel do carpo. O túnel do carpo, ele se localiza no punho e ele comprime aqui. Então, todo o procedimento de tratamento, ele é feito a nível do punho. Então, essa é a síndrome do túnel do carpo. Ela é uma patologia compressiva, né? E ela é a mais comum do membro superior. Doutor, pode esse formigamento que o doutor falou, pode confundir com outra doença, não? Então, a característica é do nervo, né? Então, como ele não gera só formigamento, ele gera dor, então muitas vezes ele confunde com outras patologias artríticas, né? Ou mesmo tendíneas, por lesão de esforço repetitivo, então fica essa confusão, mas a gente sempre diz que se existe a dor e existe o formigamento ou adormecimento, tem comprometimento do nervo, e nesse caso uma delas seria o túnel do carpo, apesar de que isso depende do diagnóstico médico, que isso a gente vai falar em seguida com relação ao diagnóstico, mas o nervo. Só que o nervo, ele pode ser radicular, né? Uma hérnia pode dar uma dormência na mão, assim como um túnel do carpo. Então, isso é o diagnóstico que deve ser feito pelo médico. Doutor, e o que pode causar essa lesão? Então, tem várias causas, né, de lesão do túnel do carpo. A mais comum que todo mundo conhece, a pessoa trabalha com movimento repetitivo, artesanal, digitação, tudo isso pode levar ao comprometimento a longo prazo do túnel do carpo. Mas isso é uma coisa que tem, às vezes, um fator predisposição genética também. Uma dona de casa pode ter isso aí e ela não tem uma explicação real para isso. Outras patologias associadas também podem causar isso, né? Uma das patologias que também são muito frequentes e ela é temporária, no caso seria o período de gravidez, né? Tem pessoas que no período de gravidez, pelo edema, pelo ganho de peso, elas acabam tendo um comprometimento de dormência, né? Que esse incômodo, na grande maioria, 80%, melhora após o parto. Interessante, doutor. E em relação aos primeiros sintomas, assim, quais seriam? Então, o sintoma ele é sempre relacionado a isso. Eu tenho dormência, mais ou menos, em que período, né? Então, a característica maior dela é tu ter dormência associada ou não com dor durante o período diurno, mas com uma frequência e uma intensidade maior
no período noturno. Ai, que coisa Então, boa, a pessoa vai dormir e começa a dor. A pessoa, não assim no deitar, mas enfim, acorda com a mão dormente, né? Nossa. Então é característica a pessoa falar, né, que eu acordei com a mão dormente, eu tive que balançar a minha mão porque, né, existia esse desconforto e demora para passar. Então, esse é um sinal característico, é uma clínica em que as pessoas relatam isso no consultório. Certo. Programa Estação Saúde, nós estamos conversando hoje sobre síndrome do túnel do carpo e dedo em gatilho, mas antes da gente continuar falando, nós ouviremos uma dica de saúde, dica do coração com o Dr. Armando Lemos. Dentro dos fatores de risco da doença do coração, o fumo é indubitavelmente um dos grandes fatores que leva à precocidade e à gravidade de lesões nas artérias, tanto do coração, quanto do cérebro, quanto das artérias da periferia. O fumo ele desencadeia através das suas 4.800 substâncias tóxicas que tem em cada cigarro, contribuindo para a velocidade por um processo inflamatório na superfície interna das nossas artérias, facilitando a presença do que o LDL consiga formar uma pequena placa e essa placa, por ter um caráter inflamatório, comece a fazer a obstrução das nossas artérias. A diminuição do ato de fumar, com certeza, vai diminuir a chance de você ter uma lesão em órgãos-alvo, como infarto, derrame, doença arterial periférica, fora as outras doenças que são câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de boca. Então, o hábito de fumar seria muito conveniente a gente repensar para não deixar na sua idade melhor essa vida. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta com mais um pouquinho do programa para você. Não sai daí.